Bem-vindos ao nosso canal, Assembleia de Deus de Trejos. Ouça a inspiradora mensagem do pastor Jorge Lamiel. Amém. Nesta manhã estou grato porque não há outro como o nosso Deus. A nossa vida está nas mãos dele e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são, na verdade, filhinhos de Deus. E nós amamos a Deus, Ele nos ama e Ele está trabalhando em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Amém? Eu estava nas semanas na semana que estive em confinamento, orando e pedindo a Deus também uma visão, um discernimento, pensar aquilo que Deus queria tratar connosco, Deus queria falar connosco, sem que... Porque às vezes a igreja, os irmãos, eu percebo, o irmão escolheu para atacar. Não, eu não estou aqui para atacar ninguém, não estou aqui para dar, oferecer um barreto ou um chapéu a alguém, uma carapuça. Não, nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. Então Deus estava falando comigo no sentido de voltarmos a um texto que é muito maravilhoso, um conjunto de textos que está na Epístola aos Romanos. Aliás, é toda a Epístola aos Romanos, que alguém falou que era um tratado, e é um tratado teológico, sem dúvida. Alguém também falou que a Epístola aos Romanos, a Carta aos Romanos, também nós podemos encontrar aqui uma declaração do Evangelho. Alguém disse que era o Evangelho de Paulo. Não é o Evangelho de Paulo, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Há textos que nós amamos muito, por exemplo, o capítulo 8, o Cântico da Vitória, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas também chegando ao capítulo 15 somos confrontados se a nossa vida aqui, a nossa perspectiva de Cristo é só para as coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a Epístola aos Romanos leva-nos a pensar que sim, há vitória para nós aqui, há ajuda de Deus, mas temos que viver numa perspectiva de futuro, numa perspectiva da eternidade, nunca perdendo os nossos olhos na eternidade. Amém? E a nossa peregrinação aqui na terra é exatamente isto. Na verdade, enquanto nós aqui vivemos, Deus prometeu estar connosco, assim como aquela peregrinação de 40 anos em que o povo passou pelo deserto do Sinai, na verdade, passando para a terra prometida, em que o Senhor esteve sempre presente. De dia, naquela coluna de nuvem, na noite, naquela coluna de fogo, o Senhor estava com o seu povo, o Senhor estava cuidando dos seus filhinhos. Diariamente o Senhor mandou o maná, houve lutas, houve provas, e quando o povo percebeu a estratégia de Deus, sempre venceram todas as lutas, todas as provas que vieram à sua vida. Não houve isenção, não houve ausência de tentações, de provações no deserto, mas houve sempre o Senhor com eles na provação. E o mesmo Deus, amém, está conosco hoje para nos ajudar nesta caminhada. Eu queria convidar a abrir exatamente no capítulo 1 e nós durante alguns meses, não vamos todos os domingos ler e meditar em Romanos, mas vamos passar os nossos olhos por esta epístola tão maravilhosa que tem para nós, na verdade, ensino e desafios tremendos para a nossa vida espiritual e também para o nosso dia-a-dia, nós possamos pôr em prática na nossa vida. Vamos convidar a igreja a ficar em pé, abrindo em Romanos, capítulo 1, e vamos ler os primeiros 7 versículos. Amém. Graças a Deus. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 também. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de David, segundo a carne, declarado Filho de Deus,
em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, querido Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, nós estamos nesta manhã e Te louvamos, Senhor, porque verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra é o alimento espiritual que nós precisamos na nossa sobrevivência, na nossa vivência, na nossa peregrinação aqui nesta terra. Nesta semana, Senhor, dá-nos, Senhor, oh Deus, neste dia, Senhor, algo especial, desafia os nossos corações, Senhor, e que nesta semana possamos ter, Senhor, vitória sobre todas as dificuldades, todos os nossos desafios que temos diante de nós, Senhor. Fala connosco nesta hora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados, por favor. Amém. Foi lendo esta epístola que o monge agostiniano, que todos nós conhecemos depois, e é uma referência para nós, a Martinho Lutero. Na altura ele estava lecionando na Universidade Teológica, na Universidade Católica, Wittenberg, e ele estava lendo e estava meditando, e quando ele chegou a este capítulo 1, e principalmente o versículo, aqui no versículo 16, em que diz que porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, amém, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. E agora esta última frase, esta última grande frase do versículo 17, mas o justo viverá da fé. Quando ele, na verdade, em toda a cristandade estava baseando a sua fé, a sua prática, na verdade, em sacrifícios, em esmolas, em penitências, quando a palavra do Senhor diz que o justo viverá da fé. Amém? Fé esta é fé na obra, amém? Uma obra perfeita que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados ali, amém? Nós ali encontramos a salvação perfeita pela nossa alma. Aliás, se nós olharmos, depois o apóstolo Paulo em Efésios diz que não é por obras de justiça que nós possamos feito, mas a obra do Senhor, é a graça de Deus que nos alcançou, amém? Neste texto, nós no início, nós encontramos aqui exatamente o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, o seu desejo, na verdade, de estar com os irmãos ali em Roma, seu desejo de poder ser útil, seu desejo de poder partilhar a palavra de Deus. Até ele faz uma apresentação, exatamente, primeiramente, ele diz no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Veja, a primeira descrição que o apóstolo Paulo faz de si próprio é que ele é um servo. Amém? Ele é um servo do Senhor. Ele é um servo de Jesus Cristo. E a palavra servo significa literalmente, na verdade, o seu significado tem a ver com escravo. Amém? Paulo considerava-se um escravo, amém? Olhando para o passado, olhando, na verdade, para esta condição de escravo, escravo é alguém sem direitos próprios, amém? Escravo é alguém que serve, na verdade, sem esperar alguma coisa em recompensa, em retribuição pelo seu serviço, amém? Mas nós sabemos, amém? Paulo diz que se considerava servos, e nós somos servos, amém? Mas a verdade é esta, é que o Senhor a todos nós recompensará. Bem está, bom e fiel servo, escravo, no pouco foste fiel, no muito, amém?
te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Mas essencialmente Paulo se compreendia, escrevendo uma sociedade esclavagista como o Império Romano. Amém? Primeiro ele declara-se, ele não vem com, na verdade, eu sou, na verdade, este ou aquele grande líder da igreja cristã, mas ele diz, eu sou servo de Jesus. Amém? E servo é que ele está para servir. Amém? Servindo ao próximo, servindo ao povo de Deus, servindo até os de fora. Amém? Nós estamos servindo ao Senhor. Aleluia. Porque na verdade, aqui na terra, nós somos as mãos, os pés, a boca do Senhor. Amém? Nós somos chamados a servir ao nosso Deus. É um desafio para nós, irmãos. Amém? É um exemplo para nós. Nós somos chamados a servir. É interessante a expressão inglesa para culto. Amém? A palavra culto no inglês também tem uma conotação negativa. Mas a expressão inglesa para culto ou servir é serviço, service. Nós estamos servindo ao Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor. Amém? Nós quando viemos aqui à reunião, nós estamos a servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. É interessante esta expressão. Apresentar-vos a Ele com um cântico. Amém? É aquilo que nós temos estado a fazer nesta manhã. É verdade que alguém nos dirigiu nos cânticos, mas todos nós temos estado envolvidos neste serviço a Deus. Servir a Deus com a nossa voz. Servir a Deus com a nossa presença na unidade do corpo. Porque é importante que o corpo esteja unido. É importante que o corpo, na verdade, a igreja, possa, na verdade, ser aperfeiçoada nesta unidade. O Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo-se no nosso meio, o Senhor está operando, aleluia, para o nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos servi-lo também melhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É interessante também na etimologia da palavra, no original, a palavra Paulo significa pequeno, amém? Paulo, servo humilde, que se dispõe, amém? Noutra passagem ele diz, é verdade que ele tinha grande instrução e nós não somos, a igreja não desincentiva a ignorância, a igreja na verdade não desincentiva a dormência, seja ela qual for, ou a inércia, né? Devemos ser diligentes em tudo. Paulo era diligente e podemos entender que, aliás, ele quando fala a Timóteo, né, sobre a Escritura, ele diz, esforça-te, e vai ser diligente em ler, persiste, na verdade, no estudo, persiste também em ensinar aquilo que aprendes, porque se ele não tiver para aprender, também não tem para ensinar. Paulo, ele podia, na verdade, ele tinha muita instrução, quer secular à religião, podemos chamar assim, quer religiosa, quer teológica, né? Ele, claro que ele não faria galões dessa situação. Lembro-me de alguém uma vez, isso, graças a Deus, que já está passando, né? Devemos honrar uns aos outros. Quando alguém se referia ao seu filho, era alguém que era enfermeiro, por acaso, tinha algum mas com um curso mais antigo. Quando se referia ao filho, o senhor engenheiro, né? Irmão, graças a Deus pela formação, pelas licenciaturas, antigamente os bacharelatos, graças a Deus na verdade, pelos mestrados, pelos doutoramentos, tudo isso é importante, mas não nos faz maior nem menor diante de Deus. É importante nós termos, é importante nós chegarmos a esses níveis, mas não, porque se alguém tem que ser grande é o Senhor. Amém? Honremos uns aos outros, respeitemos uns aos outros, deve ser assim, amém? Devemos respeitar uns aos outros, amém? O meu André está a tirar o doutoramento neste momento, as coisas estão avançando muito bem, amém? O missionário Paulo tem um mestrado, o Nuno só tem uma licenciatura, graças a Deus porque eles fizeram e têm esse desejo e vontade de estudar e de conhecer, mas não é agora... Não é para ser grande, é para servir, é para ser útil. São instrumentos, o estudo é instrumento, amém? Mas acima de tudo, Paulo considera-se, na verdade, alguém que está ali para servir. Paulo, pequeno, amém? Ele apresenta-se à igreja não como dominador, mas como alguém que quer acrescentar, que quer ajudar. Amém? E todos nós somos chamados a servir, somos chamados a acrescentar. Quando nós falamos aqui a igreja, e quando nós vamos ter o nosso fim de semana missionário, dia 20, amém? Deste mês, o objetivo é incentivar, irmãos, a todos nós sermos proativos no sentido de acrescentar à igreja algo mais.
Amém? Com o nosso testemunho, com o nosso labor, com as nossas orações, porque sabemos que tudo requer, e estamos numa campanha de oração, tudo requer uma ação espiritual na vida daqueles, em nós primeiro, mas na vida daqueles que estão à nossa volta, que precisam ser alcançados com o amor de Cristo. Às vezes há prisões espirituais. Há prisões espirituais que estão amarrando as mentes. Paulo fala muito sobre isso nos 2 Coríntios, né? Fortalezas, ele fala em fortalezas, mas também fala lá sobre as coisas que Deus nos deu, armas poderosas. E essas armas estão disponíveis. Né? Efésios 6 fala da armadura, mas é toda aquela armadura, na verdade, do cristão é uma coisa simbólica, falando da espada do Espírito, como a palavra do Senhor, mas no sentido que nós temos que ter este adestramento espiritual, quer na leitura, meditação da palavra, estarmos inteirados com firmeza na palavra, mas essencialmente, irmãos, uma cobertura espiritual através da oração, porque o Senhor nos deu poder. Quando Ele ascendeu aos céus, Ele nos deu poder. O batismo e os dons do Espírito Santo não são, lembro-me antigamente, e ainda hoje vê-se aquelas paradas da Praça Vermelha, e agora, na altura ainda era o Brezhnev e toda aquela companhia que estava ali, todos generais, e todos eles com uma farpela enorme, cheia de medalhas, até cá em baixo, né? E mesmo nos Estados Unidos também, não deixa de dizer. Todas aquelas medalhas, todas aquela simbologia militar de feitos, de adestramentos que cada um tem, irmãos, e eu quero dizer, irmãos, que o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais não são para ser exibidos como alguma coisa que nós, olha, eu já fiz, eu já fui. Não, isso é alguma coisa que Paulo era humilde. Ele podia dizer em relação a tudo aquilo que ele tinha, olha, considera tudo isso como refúgio, amém? Lembrando que o que importa é Cristo, amém? Irmãos, é verdade que Deus dá-nos dons, mas não é para nós nos vangloriarmos, mas é para nós o servirmos melhor. O servirmos melhor. Aleluia. Paulo, acima de tudo, ele considerava-se servo de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E nós, irmãos, somos servos e servas deste Senhor, com o qual o Senhor conta nesta hora, para que aqueles que estão ao nosso redor possam ser atingidos, irmãos, com o Evangelho, com as boas novas. Para que possam receber, alcançar esperança. Há tanta gente sem esperança, há tanta gente com desorientação. Irmãos, há tanta gente, na verdade, perdida, mesmo na sua mente. Irmãos, que precisam ser libertos, precisam encontrar segurança, precisam encontrar paz interior. Irmãos, e nós temos recebido. E nós temos em nós. E aquilo que de graça nós temos recebido, nós queremos dar. Há aqui uma igreja ali no cruzamento, ali na rotunda, que explora um bocadinho o medo das pessoas em relação à inveja. Do olho gordo, etc. Não interessa. Há ali uma igreja que veio de outras paragens para cá. Mas, irmãos, nós não temos que ter qualquer problema que as pessoas invejem a nossa vida. Porque se aquilo que nós temos de bom, a paz de Deus, a segurança e até alguma prosperidade ou cuidado material, amém? Na nossa vida, não se esgota em nós, porque o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. Há disponível para todos. Então não temos qualquer medo em partilhar o segredo, amém? E o segredo é Jesus Cristo. Ele é fonte da nossa bênção e é uma fonte inesgotável que dá para mim, dá para ti, dá para todos. Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus é uma fonte inesgotável. Amém? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Então há muita gente à nossa volta que precisa daquilo que tu tens. Mas quando tu dás, quando tu partilhas, não perdes. Recebes mais. O Senhor diz, dai e serve-vos-á dado. Quando nós partilhamos, primeiro é uma sensação de alegria, de sermos úteis, estarmos servindo o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? É uma sensação de ser útil, uma sensação de cumprir o propósito de Deus, porque Ele tem um propósito para a nossa vida nesta terra. E quando nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa terra, a nossa vida ganha um outro elan, ganha outro vigor.
ganha outro vigor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, queridos irmãos, que nós possamos avançar. Amém? Lembrem-se de uma coisa, irmãos, nós somos propriedade do Senhor. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Há aqui uma passagem em Apocalipse, capítulo 5, e mostra exatamente a grande misericórdia de Deus. Capítulo 5 e versículo 9, em Apocalipse, diz assim: digno, está-se referindo a Jesus Cristo. Amém? Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Glória a Deus, nós somos do Senhor, Ele nos comprou com o seu precioso sangue, homens de toda a língua, amém? Diz de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Irmãos, Deus comprou, nós somos dele, amém? Nós somos do Senhor, somos chamados ao servir ao Senhor com alegria. Amém? 1 Coríntios 6:20 fala também aqui, uma chamada de atenção do apóstolo São Paulo. 1 Coríntios 6:20 diz: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus, amém, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Nosso corpo, todo o nosso ser pertence ao Senhor. Nós somos dele. Amém? Nós somos dele. E ele é um Senhor que cuida de nós. Ele é um Senhor, na verdade, diferente de qualquer tirano deste mundo. Ele é um Senhor poderoso. Ele é um Senhor amoroso. Aquele canto que diz: um Pai bondoso tem lá no céu. É verdade. Deus é bom. Deus é misericórdia. Aliás, cantamos no primeiro cântico, o louvor ministrou: Deus, Tu és bom. Deus, Tu és bom. E a Tua misericórdia é para sempre. Amém? Nosso Deus é bom. Glória a Deus. Nosso Senhor é bom. Glória a Deus. Ele é bom. Amém? Fomos comprados por bom preço. Então lembre-se que nós somos dele acima de tudo. Não permita que nada nem ninguém volte atrás. Aliás, ainda em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, 23, há aqui uma chamada do apóstolo São Paulo para nós revermos como é que anda a nossa vida em relação ao Senhor. Fomos comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens, não voltem atrás. Lembram-se, claro que temos que, no sentido que temos um patrão, temos hierarquias, muitas vezes na empresa, etc., toda essa situação, amém? Mesmo a nível nacional, os governos, tudo isso. Mas uma coisa é esta, irmãos: em primeiro lugar está o Senhor. A Ele, ao Senhor, nós devemos toda, mas absolutamente toda, a nossa rendição. A Ele devemos toda, na verdade, que precisamos toda a obediência a Ele. E há momentos em que essa obediência é posta em causa. Lá em Atos 4, quando autoridades repreenderam Pedro e João para que absolutamente não falassem da ressurreição de Jesus Cristo, não dessem testemunho do Senhor. Nesse momento, amém? Lembra-te de uma coisa: nós temos respeito e devemos honrar e respeitar as autoridades humanas, podemos dizer assim, que são dadas por Deus, mas nesse momento a autoridade superior está acima. Mais vale obedecer a Deus que aos homens. É nesse aspecto que muitas vezes há situações até familiares, e nós temos que ter sabedoria. Às vezes algum familiar, algum filho, algum neto, algum marido, porque as idades depois vão avançando, e quando eu sei que há situações que a pessoa com a idade vai perdendo a sua independência, no sentido de que não está dependente de outras pessoas pela sua qualidade de vida, né? Muitas vezes assim, não quero que vá à igreja, não quero. E é verdade que temos de ter muita sabedoria, né, em relação ao respeito, no sentido de casa, o marido, a esposa. Mas, irmãos, nós, acima de tudo, somos servos de Deus. Depois, na conjuntura familiar, temos responsabilidade uns para com os outros, mas, acima de tudo, Deus. Não cair no fanatismo, porque tem que haver tempo para a família. E quem despreza os seus é pior que o infiel. A Bíblia diz isso.
Quem despreza a sua família é pior que o infiel. Temos que pedir ao Senhor moderação, sabedoria em todos estes aspectos. Amém? Mas acima de tudo, lembrem-se, nós somos servos e servas do Senhor. Nós hoje estamos aqui, libertamos de algumas situações, se calhar, alguns compromissos, se calhar, alguns podiam ter alguma coisa para fazer de manhã, mas não, esta manhã eu vou servir ao Senhor, vou pôr estas ocupações de lado. Amém? Faço depois. Amém? Aqui é uma questão de prioridade. Prioridade a Deus. Se diz, buscai ao Senhor, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Aleluia. Depois vamos ainda ver capítulo 1 de Romanos, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Amém? Apóstolo aqui... Sabe, irmãos, dentro dos ministérios, o Senhor realmente deu os 5 ministérios, entre eles o apóstolo, né, pastor ou bispo. Né? Temos, na verdade, também o ensinador, o mestre, por aí fora. Amém? Mas eu acredito, e o que eu vejo na Bíblia, Efésios 4, é que todos estão equiparados, porque todos são funções para servir o corpo de Cristo. Amém? Todos são funções. Apóstolo no sentido que ele é o enviado, não é mais do que um outro missionário, não é mais do que um outro pastor, até porque em Roma, naquele período, já a igreja já havia alguma organização, por isso é enviada esta carta à igreja, aos irmãos que lá estão. Não está mandando para um lugar onde não há igreja. Amém? Amém? Também não entendemos que seja o apóstolo Pedro o chefe da igreja nesse tempo lá em Roma. Não vemos isso. Vemos que havia ali certamente pastores e outros ministérios, né? E Paulo simplesmente deseja ir a Roma no sentido que ele é um enviado. Deus deu-lhe uma chamada e Deus providenciou até a sua viagem. É verdade que foi como prisioneiro. É verdade que foi como prisioneiro. É interessante, uma situação desfavorável. Mais à frente ele até vem dizer que ele está preso, mas a palavra não está presa. A sua influência ali em Roma, ainda numa condição de prisioneiro, na verdade, fez com que o Evangelho pudesse chegar até aos da casa de César. Podiam ser simplesmente escravos que serviam na corte, mas também podia ser conselheiros ou outra pessoa de outra posição social que estava ali na esfera da convivência do próprio imperador romano. Amém? Irmãos, porque o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos, porque todos têm uma alma. Todos têm uma alma eterna que precisa de salvação. Caso contrário, essa alma eterna estará perdida para todo o sempre. Amém. Aliás, depois no capítulo seguinte, no versículo 16, ele diz, eu não me envergonho, iremos no outro dia falar um bocadinho mais sobre isto, desenvolver isto, não é? Porque a palavra é o poder de Deus, não para a salvação de minorias ou de pessoas simplesmente desfavorecidas, mas de todos. De todos, porque todos temos uma alma eterna, todos precisamos de uma intervenção de Deus na nossa vida e também todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Amém? Paulo foi chamado para apóstolo. A palavra apóstolo significa literalmente enviado ou embaixador. Amém? Paulo, podemos dizer que era um representante de Deus ou representante do céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os embaixadores tinham em si toda a autoridade do país ou do rei que os enviou. Amém? E Paulo não foi exceção. Amém? Irmãos, mesmo em situações desfavoráveis, como era a sua situação de prisioneiro, Paulo tinha autoridade. Paulo foi porque Deus quis que ele fosse, porque Deus preparou e ele consentiu. Quando Ágapo
ele teve uma visão em relação àquilo que ia acontecer em Jerusalém a Paulo, que ele ia ser preso e tudo queria desencadear a sua prisão. Ele disse que não, eu estou disposto a ir. Ele percebeu que era a sua missão. Amém. Ele estava disposto a ir. Amém. Ele não deixou de ir a Jerusalém e realmente cumpriu-se. A visão que o Senhor deu a Ágapo cumpriu-se. Paulo foi preso, mas nesta viagem última de Paulo, a quarta viagem missionária, muitas pessoas foram impactadas com o Evangelho. Muitas pessoas foram impactadas com o seu próprio testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, a nossa vida aqui na terra, nem sempre, é verdade, temos vida e vida com abundância, e isso fala, na verdade, daquela paz interior, mas nem sempre essa vida e vida com a abundância na verdade, tem a ver com vivermos em palácios, com isenção de problemas, com isenção de doenças, com isenção de situações. Mas a vida e vida com abundância, na verdade, é uma unção especial de Deus em todo o tempo na nossa vida. E essa presença, essa unção especial que estava sobre a vida de Paulo, que o fez ganhar coragem em aceitar a missão do Senhor. Era uma missão e ele cumpriu a sua missão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele aceitou a sua missão, ele cumpriu a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe porquê? Porque ele sabia que ainda podia ser útil àquela igreja. Sabe porquê que nós vamos ter aqui, no domingo dia 20 o pastor Samuel Martins connosco. Alguém dizia, mas pronto, temos vários pastores, temos vários pregadores, anciãos, porquê é que vamos agora trazer alguém diferente? Porquê é que vamos trazer alguém de fora? Porque é um dom, porque é um acrescento, amém? Porque Roma tinha lá certamente os servos do Senhor, mas Paulo percebeu e Deus deu essa missão que ele ia acrescentar algo mais ao que já estava sendo dado. Amém? Aquela igreja ia receber, na verdade, mais alguma coisa. Não era mais nem menos do que os outros que lá já estavam em Roma, servindo ao Senhor. E na igreja, com muita dificuldade, com muita perseguição, os irmãos, muitos deles, reuniam-se nas catatumbas de Roma. Um lugar onde estavam os corpos. Veja lá, irmãos, imagina agora aqui, por isso às vezes dá-me impressão, quando ainda não entrei, mas já vi imagens daquela capela chamada Capela dos Ossos lá em Évora. Aquilo é impressionante pela negativa, né? É uma coisa rara. Mas agora imagine, irmãos, como estavam os nossos irmãos, a igreja de Roma, de alguma forma, não com aquelas cabeças todas, mas com muitos corpos. Reuniam-se num lugar aqueles. Né? E vocês querem aqui luzes psicadélicas, né? Ossos e companhia. Não, isso não tem nada a ver. Não temos que voltar atrás. Amém. Não temos que voltar atrás. Mas imagina como era, não é? É uma decoração formidável, não é? Mas o Espírito Santo estava ali. O Senhor estava ali. Eles recebiam, eles eram edificados. E Paulo sabia que a sua ida lá não era por acaso. Ia trazer mais ânimo, ia trazer mais alguma edificação, na verdade, à igreja do Senhor, alguma firmeza. Aliás, podemos dizer que Paulo também era um doutor também, no sentido das Escrituras, porque era alguém que estava completamente inteirado no Antigo Testamento. Amém? De vez em quando aqui o nosso Instituto Bíblico, aqui em Fanhões, ele recebe alguns doutores, mesmo, com doutoramento mesmo teológico, né, para ministrar ali aos alunos, vêm dos Estados Unidos, e muitos deles têm, na verdade, uma capacitação tremenda de ir à profundidade das Escrituras, né? Para além da etimologia da palavra, no grego, no hebraico, amém? E muitas vezes coisas que para nós na leitura do português não nos faz assim, não faz sentido, mas indo ao original, e Paulo era esse, que conhecia, amém? Na profundidade da Bíblia que Paulo tinha era o Antigo Testamento, amém? E ele ia lá e podia edificar, trazer mais, amém? Alguma profundidade àqueles irmãos que ali estavam. Louvado seja o nome do Senhor. Somos chamados, irmãos,
para servir ao Senhor também com alegria. Amém? Mais ainda, irmãos, acima de tudo, a sua vida era uma vida consagrada. O versículo 1 diz-nos exatamente isto. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. Irmãos, fala de uma consagração. Amém? E é verdade que a nossa vida, ela precisa ser separada. No sentido que a nossa vida tem que ser mesmo uma luz. A nossa vida precisa ser uma luz. Amém? Paulo, claro, o Senhor recebeu uma chamada especial. Paulo, na verdade, ele era alguém, como nós conhecemos, lendo no capítulo 8, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vemos antes na morte de Estevão, consentiu na morte de Estevão, no capítulo 7. Depois vemos no capítulo 7, depois no capítulo 9 é que ele tem um encontro com o Senhor. E é interessante que logo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos começa referindo-se a Paulo, dizendo que era alguém que respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Irmãos, ele teve aquele encontro transformador com o Senhor. A sua vida mudou. Amém? Irmãos, e há pessoas à nossa volta que muitas vezes parecem que não têm solução. Deus pode mudar as suas vidas. Amém? Eu acredito que Deus quer retirar, Deus quer chamar, Deus quer salvar. E Deus quer que cada um de nós possa, na verdade, ter esta ousadia, Irmãos, acima de tudo, a palavra do Senhor diz que nós devemos ser misericordiosos. Diz que Jesus, ele movia-se de íntima compaixão pelas pessoas, porque eram como que ovelhas que não tinham pastor. Uma ovelha sem pastor é uma desorientação completa. É uma desorientação completa. Amém? E à nossa volta há tanta gente desorientada que precisa do Senhor. Paulo tinha sido separado e cada um de nós tem sido separado. Separado no sentido não para vivermos à parte do mundo, mas nas suas práticas sim, à parte, não compactuando com o pecado. É interessante que lá, e lemos isto no outro dia, referimos isto no capítulo 17 de João, na sua oração pelos discípulos. O Senhor Jesus podia dizer: Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os apartes do mal. Nossa vida possa marcar. Amém? Possamos viver separados no sentido de procurarmos agradar a Deus, procurarmos ser luz, procurarmos, na verdade, fazer com que esta mensagem, que é poderosa, possa ser conhecida daqueles que estão à nossa volta. E esta mensagem é bem simples. A nossa mensagem é Cristo. A nossa mensagem é Cristo. A nossa mensagem é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, porque o homem sem Cristo está perdido. O homem sem Cristo está condenado, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu acredito que Deus está-nos a chamar, Deus nos tem chamado, a cada um de nós também. Irmãos, às vezes nós, porque há muita coisa, faz-nos lembrar naquela passagem que Jesus chamou a atenção para a nossa inércia, muitas vezes. A passagem do chamado bom samaritano, em que o levita, em que o escriba, eles passam por aquela pessoa ali maltratada e simplesmente passam de lado, ignoram, faz conta que não veem, na verdade faz conta que não veem. Que Deus nos possa abrir os olhos espirituais para percebermos aquilo que está à nossa volta. Irmãos, que a nossa espiritualidade não se resuma a estarmos ao domingo ou outro dia da semana reunidos neste lugar, mas que a nossa espiritualidade possa ser alguma coisa que aqui, a cada culto, nós somos de alguma forma animados, fortalecidos, alimentados para mais uma semana em que, claro que temos também os nossos tempos com Deus em casa, mas possamos marcar lá fora. Marcar lá fora. Chamados, Paulo era chamado, Paulo era separado, no sentido de, ainda que estava no mundo, ainda que estava, na verdade, estava cumprindo, percebendo que há uma missão, e Deus nos chamou.
E Deus conta com cada um de nós. E aqueles que Deus chama, Deus capacita. Eu acredito que todos que aqui estão, irmãos, quando Jesus disse para os discípulos, vocês são minhas testemunhas. Ele nos chama. Quando Ele diz, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho. Quando Ele próprio diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É uma chamada de Deus. Uma chamada para percebermos quem nós somos. Quando o mundo está em trevas, irmãos, eles veem um deslumbre da nossa vida, no nosso dia-a-dia. E eu sei que há aqui gente que Deus tem impactado pessoas à sua vida, ao seu redor, vidas ao seu redor, nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos, no dia-a-dia com vizinhos, quando vão a algum estabelecimento comercial ou até às vezes, sei aqui de gente que quando vai até a tratamentos, lembro quando um querido irmão que já está com o Senhor, e agora varrei-me o nome dele na minha mente, o esposo da irmã Fátima, ali de Oeiras, de Passo de Arcos, o irmão Fernando, exatamente, o irmão Fernando. Lembro-me, ele estava sempre no IPO, tratamentos, as revistas que ele deixou no IPO, os testemunhos que ele deixou naquele IPO, amém? E irmãos, e aqui também, mesmo aqui a Queta no outro dia, estava falando com alguém ali no IPO, outras pessoas, irmãos, é verdade, às vezes dizem, mas estou aqui, eu sou filho de Deus, porque é que estou passando por aqui? E Deus diz, olha, porque mesmo nessa posição, Paulo diz assim, porquê é que eu estou aqui? E ele diz, Paulo, estás preso porque foste chamado e nessa tua posição de escravo, de prisioneiro, serve a Deus, serve com alegria, cumpre o teu ministério até o fim. E estes irmãos, alguns que eu referi, alguns ainda estão cumprindo, mas todos nós fomos chamados, uns de uma maneira, outros de outra, no nosso trabalho, na nossa rua, fomos chamados para cumprir o nosso ministério. Alguns seria mais fácil, na verdade, seria mais fácil muitas vezes, e eu sei que há aqui muitas pessoas que vêm com dificuldades até ao culto, deslocam-se aqui com alguma dificuldade, mas até a sua vinda aqui, assim, porquê que não ficas em casa? Estás doente, estás assim, não consegues andar, porquê? Irmãos, a nossa vinda aqui significa para aqueles que estão à nossa volta, assim, o que ele vai lá fazer ou o que ela vai lá fazer é uma coisa muito valiosa, que até a dificuldade física, a dificuldade não a coloca em casa. Amém? Porquê? Porque é importante e a nossa vinda, o nosso estar juntos, é um testemunho também para aqueles que estão à nossa volta. Percebem que quando a igreja está reunida, amém? E quando nós estamos com a igreja reunida, Jesus tem muito valor para nós. Os irmãos, a igreja tem valor para a nossa vida. Irmãos, não deixem de cumprir a vossa missão. Não se esqueçam, somos servos e servas do Senhor. Sem direitos, nós entregamos os nossos direitos a Ele. Vamos ficar em pé? Além da nossa vida, vão lendo, amém? O nosso percurso, o nosso testemunho. O nosso testemunho não é uma fala um dia. O nosso testemunho é uma vivência. Anos e anos, que as pessoas aqui no nosso bairro, pessoas nas nossas relações de trabalho e de etc., vão lendo a nossa vida. Nós somos uma carta aberta. Vamos orar. Querido Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque tu estás fazendo uma obra. Deus, nos chamaste para sermos teus servos. Nos chamaste, Senhor, para levarmos luz e esperança onde há escuridão e tristeza, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque a tua igreja, Senhor, a tua palavra, Senhor, meu Deus, ela tem penetrado em nossos corações, ela tem feito, Senhor, morada em nós, ela está, Senhor, a cada dia trabalhando e nos dando ânimo, mesmo muitos irmãos, Senhor, passando por vale de sombra, de morte, lutas, problemas, dificuldades, Senhor, é a tua palavra, porque é uma palavra que é espírito e vida, porque é uma palavra que não passa, porque é uma palavra, Senhor, que nos traz aquele
conforto, que nos traz, Senhor, aquela luz muitas vezes para tomar uma decisão quando não sabemos a decisão a tomar. Tem sido a Tua palavra, tem sido o Teu Espírito Santo, Senhor, com cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pedimos, Senhor, que cada um de nós possa ser grato pelo poder da Tua palavra. Oh, Senhor, que é esse tesouro que nós temos recebido em nossos corações, para podermos continuar, Senhor, a partilhar, Senhor, quer com o nosso testemunho, quer com a nossa vivência, quer com qualquer maneira, Senhor, de podermos alcançar e levar esperança, levar luz onde há desespero e trevas, meu Deus. Senhor, estamos vivendo na última hora, Senhor, e a Tua igreja, Senhor, está diante de Ti, Senhor, cumprindo esta missão, Senhor, de servir ao grande Deus, ao grande Rei, ao Senhor das nossas vidas, trazendo, Senhor, transformação àqueles que estão à nossa volta. Pai querido, estamos contigo, Tu estás conosco, temos aceito o Teu desafio, Senhor, e ajuda-nos, capacita-nos a cumpri-lo a cada dia, meu Deus. É no nome santo de Jesus Cristo que Te agradeço. Amém. E graças a Deus. Podemos ficar...